Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso. Entenda algo, por favor. Às vezes Deus só vai liberar uma palavra. E quando Ele libera essa palavra, irmão, não há diferença entre o momento que Ele fala e o momento que Ele age. Porque não há diferença entre Deus falar e Deus agir. O texto está dizendo, versículo 3, e disse Deus, haja, e ouve. Não há diferença entre Deus falar e Deus agir. É por isso que sempre que a gente precisar de uma intervenção da parte de Deus em alguma área da nossa vida, e Ele já liberou alguma palavra a respeito daquilo que nós precisamos, fique em paz, Ele liberou a palavra e já começou a fazer. Às vezes a gente questiona, está demorando demais para Ele salvar minha casa, salvar os meus pais, salvar minhas irmãs, salvar os meus irmãos, salvar o meu esposo, salvar a minha esposa. Irmãos, Ele não disse que iria salvar? Disse. Como Ele que disse? Ele disse que ia entrar na minha casa, Ele disse que ia entrar com salvação, Ele disse que ia entrar com transformação. Você lembra quando Ele disse? Lembro. Foi ano passado. Ok, desde o momento que Ele liberou a palavra, Ele já começou a fazer. Eu preciso liberar essa palavra, pastor. Desde o momento que Ele disse que ia salvar, Ele já começou a mudar, preparar o cenário para salvação. Você lembra quando Ele disse assim, eu vou curar? A partir do momento que Ele liberou essa palavra, Ele já começou a mexer no jogo para liberar a cura. Porque não há diferença entre Deus falar e Deus agir. E eu vim liberar uma palavra. Eu não vim pregar para a parede, senão a parede estava dando glória. Eu vim pregar para a alma de alguém que acredita no poder de uma palavra. Ô irmão, levante a mão por favor. E eu preciso liberar uma palavra da parte de Deus. Eu não vou descer aí e colocar a mão na sua cabeça. Eu não vou descer aí e liberar uma palavra falando em línguas. Eu só vou liberar uma palavra. E quem crê que a palavra tem poder, vai levantar a mão, receber dando glória. Deus vai entrar na sua casa com salvação. Deus vai liberar a cura que você tanto. Ô Jamerson, mas o médico disse que não tem solução. Irmão, eu estou falando daquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te moldou, aquele que conhece o teu sangue, aquele que conhece os teus órgãos, aquele que conhece a tua mente, aquele que conhece a tua alma. Ele está dizendo, eu estou liberando a palavra, eu curo, eu salvo, eu faço, eu entro. Quem pode levantar a mão e receber essa palavra? É Ele liberando e Ele fazendo. Não há diferença. Não há diferença. Eu preciso caminhar com vocês nessa linha de raciocínio. Muda ou não muda quando Ele fala? Muda ou não muda? Sim ou não? Ok, Ele fala, muda. Mas antes dele falar, a terra está em uma condição, sim ou não? Versículo 1 e 2, a terra está em uma condição que eu destaco 4 pontos. Quantos pontos? 4 pontos para tratar com vocês. Se não der de manhã, eu volto à noite. Primeiro, a terra está sem forma. Segundo, Ismael, a terra está vazia. Terceiro, havia trevas. Quarto, estava sobre a face do abismo. Não é o culto do bom samaritano? Olha para cá. Essa condição, baseado nesses 4 pontos, dentro de um olhar tipológico. Repito, dentro de um olhar tipológico, essa condição se assemelha à condição de alguém que decide trilhar uma vida longe de Cristo. Eu não preciso de Jesus para nada. Cedo ou tarde você vai chegar a essa condição. Como? Sem forma, vazio, vai haver trevas, e estará sobre a face do abismo. Essa condição dentro de um olhar tipológico muito se assemelha à condição de alguém que diz, eu não preciso dele, eu não preciso de Jesus, eu posso resolver as minhas paradas sozinho. Cedo ou tarde você vai estar semelhantemente a essa condição. Ô Gemerson, oi, por que a condição de sem forma se assemelha à condição de alguém que está longe de Cristo?
Irmãos, isso aqui é um fato que eu vou dizer. Se você não já passou por isso, você conhece alguém que já passou. Cedo ou tarde, andando longe dele, fala sério, cedo ou tarde a gente quebra a cara. A gente se quebra a qualquer momento. Quantas pessoas, se você não for essa pessoa, se for, fica na tua. Mas a gente conhece pessoas assim. Eu vou para longe dele, me desviei de Jesus, me desviei, me afastei do caminho. Irmão, cedo ou tarde você vai ver essa pessoa quebrada. E olha para cá, quem se quebra perde a forma. E de forma muito sorrateira. Sempre que você se quebrar e perder a forma que Cristo tem para você, o mundo, de forma sorrateira, vai te apresentar uma proposta de molde. Você não está sem forma? Se amolda a essa forma, a esse padrão. É por isso que, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreve uma carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O mundo sempre vai apresentar uma proposta de molde, a fim de que você tome a forma do mundo. É por isso que tem gente que quando se afasta de Jesus, muda até o semblante. Faz sentido que eu estou pregando? Muda o jeito de falar, muda o jeito de vestir. É a forma que o mundo dá. Se amolda aqui, você está quebrado, você está sem forma, você não sabe para onde vai. Se amolda a este molde, a esta forma. Você lembra de Jeremias capítulo 18? Você lembra? Jeremias, oi, levanta, para quê? Para descer, levanta e desce a casa do oleiro. Quando ele desce na casa do oleiro, o que ele encontra? O oleiro com barro na mão. Diga, oleiro com barro na mão. Observe algo, o que está na mão do oleiro é barro. O projeto que o oleiro, eu preciso da sua sensibilidade para isso, irmão. O que está na mão do oleiro é barro, mas o projeto que o oleiro tem para o barro que está em sua mão é transformá-lo em um vaso. O que está na mão do oleiro é barro, mas o projeto do oleiro é vaso. O que está na mão do oleiro? O que está na mão do oleiro? Mas qual é o projeto do oleiro? Ok, observe isso. Eu vou dizer isso aqui escrachado: ninguém nasce vaso. Ele pega você como um barro, mas para todo barro que está na mão dele, ele tem um projeto. Vou transformar no vaso. Mas pega esse mesmo barro antes de virar vaso e coloca na mão de um advogado. Pergunta para ele se tem valor. Não presta para nada. Pega esse mesmo barro antes de virar vaso, coloca na mão de um jogador de futebol. Pergunta se tem valia. Ele vai dizer: não presta para nada. Mas coloca na mão do oleiro. Eu preciso da sua sensibilidade. Me escute. O barro na mão do oleiro tem um valor incalculável. O barro na mão do oleiro tem um valor inestimável. Talvez alguém olhou para você sendo barro e diz: não presta para nada, não serve para nada. Mas além do oleiro olhar para você e enxergar um valor especial, ele disse assim: não só enxerga o valor, eu vou desenvolver em você. Alguém disse assim: não presta para nada. Aí Jesus olhou e disse assim: vai ser vaso. Alguém olhou e disse assim: para mim não vejo valor nenhum. O oleiro olhou e disse: é vaso. Ele desenvolve projeto ainda que alguém não enxerga o valor que você tenha. Eu sei o que eu estou pregando, porque eu não vim pregar para a parede, eu estou pregando para a alma de alguém. Olhe para cá, olhe para cá. Eu sei que alguém da sua casa pode não enxergar o valor que você tem, mas o oleiro enxerga o valor que você tem, quer desenvolver em você o projeto. Olhe para cá, eu sei que alguém que você se relacionou não enxergou o valor que você tem, mas o oleiro enxergou e disse: ainda vai ser o meu vaso. Alguém pode olhar e dizer assim: tem barros melhores. O problema não é a qualidade do barro, o problema é o barro estar maleável para o oleiro desenvolver o projeto que ele quer. Olha para cá,
Eu sei que às vezes, olha para cá, me escute. Eu sei que às vezes o oleiro faz uma escolha, algumas escolhas que parecem aos meus olhos estranhas demais. Pastor, tem hora que o oleiro olha para um barro que não canta nada. A gente sabe que é desafinado, mas o oleiro olha e diz assim: vem ser meu cantor. Você tem vergonha de microfone, tem vergonha de subir no altar, tem vergonha de falar para o público, mas o oleiro olhou para você e disse assim: ó, vem ser meu pregador. Tem gente que queria e não tá, mas ele olhou para você e disse assim: eu quero você. Que escolha estranha demais é essa, Gemerson? É porque a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra, olha o detalhe, é fiel para aperfeiçoar. Oh, eu preciso liberar essa palavra. Sabe por que ele é fiel para aperfeiçoar? Porque ele sabe que precisa melhorar alguma coisa. Ele chamou e sabia que você não era tão bom. Ele chamou e sabia que você não cantava tão bem. Os vizinhos diziam: cala a boca. Você aumentava o playback, porque você sabe que o oleiro tem um projeto. Por que, James? Ele sabe que você não canta bem. Ele sabe que você não fala bem. Ele sabe que você não é letrado em douto. Ele sabe que você tem uma dificuldade na fala. Mas ele sabe que o mesmo que chama é o mesmo que aperfeiçoa. Levante a mão mais alto, mais alto, mais alto. Eu libero essa palavra de Deus. Não diga não para a chamada que Deus tem para a sua vida. Não diga não para o projeto que Deus tem na sua vida. Ele sabe que você não é tão boa. Ele sabe que você não é tão bom. Mas fique em paz. Um dia Jeremias disse assim: Senhor, profeta, eu nem sei falar. Fique em paz. As minhas palavras eu coloco na sua boca. Ele vai te dar o recurso. Ele vai te dar o recurso. Só quem acredita nessa palavra, abre a boca para dar glória e receber. Ele sabe. Aplaude dando glória a Deus. Aplaude dando glória a Deus. Ele sabe que você não é tão boa, mas ele insiste em você. Você não sabia nem cantar, mas ele olhou e disse: você vai ser cantora. Você vai ser cantor. Você tinha vergonha de se comunicar em público. Ele disse: você vai ser meu pastor. Eu vou te dar um rebanho para você cuidar. É o oleiro que chama e prepara, capacita e aperfeiçoa. Não é sobre as qualidades que você tem, mas a disponibilidade que você se dá para ele. Jeremias continua olhando, pastor. Eu imagino, eu me coloco na cena, Jeremias olhando, o barro na mão do oleiro. E aí eu disse a vocês, eu sei que você conhece o texto. O oleiro representa a Deus. A condição, isso aqui é condição. Barro para vaso, vaso se quebra. Isso aqui é Deus mostrando a condição que Israel, que está se afastando de Deus, a condição em que eles estão. Estão como, Gemerson? Quebrados. Porque cedo ou tarde, se quebra. Se afastando dele. Jeremias, tá vendo? Tô. O quê? O barro estava virando vaso, mas se quebrou. Irmão, eu sei que você conhece algumas pessoas que no processo de transformação se quebrou. Mas o texto diz que quebrou, mas continuou na mão do oleiro. A gente deve se alegrar com essa informação, por mais simples que seja. Porque às vezes a gente está quebrado, mas da mão dele a gente nunca saiu. Aí o oleiro torna a fazer dele o outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha o detalhe, é o mesmo barro, só que o vaso é outro. Ah, não, você precisa pegar essa. Porque às vezes a gente acha que o fato de a gente ter quebrado, da gente ter falhado, da gente ter errado, Deus vai escolher outro barro. Ele quer pegar o mesmo barro. Eu preciso liberar essa palavra. Eu sei que você pode ter se quebrado. Eu sei que você pode ter errado. Eu sei que você pode ter falhado. Mas quem viver verá o vaso que Deus vai fazer você se transformar. Tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem. Isso aqui é detalhe. Ele faz outro vaso do mesmo barro, mas agora conforme parece bem aos seus olhos fazer.
É uma proposta e um propósito. Qual o propósito? Restaurar. Qual é a proposta? Da minha vontade. Porque às vezes viver a nossa vontade nos quebra, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ok, mas eu quero chegar aqui. Jeremias continua olhando o vaso restaurado. E aí é que depois a voz de Deus ecoa. Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Porque assim como o barro, não é como vaso, é como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. É Deus falando. Deus falando para Jeremias. Você precisa entender, acaba agora. Jeremias, oi, não posso fazer de vós como fez este oleiro? O que o oleiro fez? Isso aqui é para você postar no Instagram hoje. O que o oleiro fez? Insistiu no vaso, mesmo sabendo que o vaso quebrou. Eu não estou falando do homem, porque o homem provavelmente escolheria outro vaso, mas eu estou falando do oleiro. O oleiro sabe, ele que te moldou, ele que te deu a forma. E o que Deus está falando? Jeremias, eu quero fazer a mesma coisa com vocês. Eu sei que vocês quebraram, eu sei que vocês erraram, eu sei que vocês desviaram o caminho, mas eu quero insistir em você. Irmão, eu não estou falando do homem. O homem pode escolher outro no seu lugar, outro até mais habilidoso, mas eu estou falando do oleiro que, sabendo dos seus pecados, dos seus defeitos, está dizendo, eu quero insistir em você. Irmão, e se o oleiro está dizendo, eu quero insistir em você, quem sou eu para discutir com o oleiro? Você lembra de Gênesis capítulo 2, versículo 7? Deus moldou um vaso e colocou o nome do vaso de Adão. No capítulo 3, versículo 6, o vaso quebrou comendo do fruto. No capítulo 3, versículo 8 e 9, o oleiro chegou na olaria chamada Éden e perguntou, Adão, onde você está? Repare, ele não perguntou o que você fez. Porque às vezes quem pergunta o que você fez só quer informação para postar nas redes sociais e fofocar por aí. Ele perguntou, onde você está? Ele quer saber a distância que você tomou depois de ter se quebrado. Ele pergunta onde, para mostrar que a distância que você está tomando está se tornando mais grave do que o erro que você cometeu. E por que ele quer te trazer para perto antes de tratar o seu erro? Porque longe não dá para te tratar. Longe não dá para curar sua alma. É por isso que ele está perguntando, onde você está? Para onde você foi? Eu quero te trazer para perto de novo. Irmão, não dá para falar com alguém que está longe demais. Ele vai achar que você está julgando ele. Ele vai achar que você está julgando ela. Ele vai achar que você está apontando os erros. Irmão, o segredo é, traz para perto de novo. Traz para perto de novo. Mais perto o coração fica sensível, mais perto o coração fica mole e consegue ouvir a voz daquele que chama. Onde você está, Adão? Aonde você está? Ele sabia que Adão comeu do fruto, mesmo assim decidiu insistir e não desistir de Adão. Deus sabia que Abraão mentiu e mesmo assim não desistiu de Abraão. Deus sabia que Moisés cometeu um homicídio, mesmo assim não desistiu de Moisés. Deus sabia que Davi cometeu um adultério, mesmo assim não desistiu de Davi. Deus sabia que Jonas ia fugir, sabia ou não sabia? Sabia, mesmo assim disse, você vai ser o meu profeta. Ele não desistiu de Jonas. Deus sabia que Israel ia ser rebelde, ia ser de dura cerviz, ia virar as costas para ele toda hora. Mesmo assim Deus não desistiu de Israel. Deus sabia que Pedro ia negar Jesus 3 vezes, mesmo assim não desistiu de Pedro. Então quer uma palavra? Ele não vai desistir de você. Ele não vai abrir mão. Levanta a mão que eu libero essa palavra. Ele não abre mão de você. Ele sabe dos teus erros, Ele sabe dos teus pecados, Ele sabe que não foi fácil chegar aqui. Mesmo assim você acordou cedo, veio para essa casa. Então ouça a voz de Deus falar ao seu coração. Eu sei a gravidade dos seus erros, mas eu estou dizendo, eu não vou abrir mão de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não vou abrir mão de você, não vou.
Não vou. Não vou. Vem, Pedro. Vem andar sobre as águas, vem. Ele sabia ou não sabia que ele ia afundar? Vamos lá, sem medo. Ele sabia ou não sabia que ia afundar? Aí vem Pedro. Ele chamou. Tô indo porque ele chamou. Porque a gente só pode ir quando ele chama. Ele chamou, então eu tô indo. De repente, o mesmo que é chamado começa a afundar. Sabia ou não sabia que ia afundar? E por que chamou? Eu vou perguntar de novo. Sabia ou não sabia que podia afundar e cair? E por que ele chama? Tem hora que a gente vê algumas pessoas se afundando, vasos se quebrando. Aí a gente olha e diz, parece que Deus não sabia. Sabia ou não sabia? Sabia. E por que chama? Porque diante da queda você tem duas escolhas. Primeiro, continua afundando e caindo. Porque ninguém está caído suficientemente que não possa cair mais. Segundo, ele chama, mesmo sabendo da possibilidade de queda, porque no dia que isso acontecer e você estiver afundando, lembra de Pedro? Ele aparece com uma mão estendida para te levantar. Essa manhã a escolha é sua. Ou você continua caindo, continua pecando, continua falhando, continua indo para longe, ou você aceita a mão dele que está estendida hoje como o bom samaritano, para te levantar das suas quedas. Eu estou falando daquele que te ama. Você lembra do filho pródigo? Você lembra do filho pródigo? Pai, oi, me dá a minha herança. Irmão, ele não tinha maturidade para receber o que estava recebendo. E a prova disso é que ele pede antes do tempo. Porque a prova da sua imaturidade é desejar conquistar coisas agora, que é só para amanhã. Se ele te dá coisas que é para receber só amanhã, agora, na sua imaturidade, você desperdiça. Por isso que tem coisas que você adiantando, ele não vai te dar. Porque a sua imaturidade não vai deixar você administrar bem. Pai, eu não estou nem aí, eu quero a minha herança. Isso só era para ser dado quando o pai morresse. Eu quero a minha herança. Tá bom, você quer? Toma. E dividiu entre os filhos. O filho pega tudo e vai para longe. Irmão, o filho vai para tão longe. O mundo recebe tão bem. Só que o texto diz assim, Lucas 15, que quando acabou o seu dinheiro, veio uma grande fome. Olha que engraçado, é só quando acaba o dinheiro que veio uma tão grande fome na cidade. Para te conquistar e para te atrair, o mundo vai apresentar a melhor versão. Mas é só quando ele te abraça que ele revela a sua verdadeira face. Tá longe de papai, tá longe da casa de papai, tá longe dos cuidados de papai, tá sem a sua herança. E o texto diz que ele foi parar com os porcos. Ele foi parar com quem? Com os porcos, na lama. Desejava comer a comida dos porcos, nem isso podia. Agora longe da casa de papai, longe dos cuidados de papai, agora na lama ele reconhece que precisa voltar para a casa de papai. Porque tem hora que tem gente que espera chegar na lama para reconhecer o lugar de onde não deveria ter saído. Às vezes a lama evangeliza mais que um evangelista. Tá na lama, situação caótica. Ele disse assim, ó, eu vou me levantar. O texto diz, caindo em si, ele disse, eu vou me levantar. Irmão, preciso dizer isso aqui. Não passou ninguém evangelizando, dizendo, porque você saiu para a casa do seu pai. Volta para a casa do seu pai. Não passou ninguém evangelizando. O texto diz que ele tomou a decisão e disse, eu vou me levantar. Porque eu posso usar as palavras mais bonitas, mais persuasivas, elas não vão te convencer se você não tomar uma decisão primeiro. Se você não tomar essa decisão dentro de você, eu não vou conseguir te convencer.
Ele disse: eu vou me levantar. Você só continua caído se você quiser. Ah, não, mas é porque não tem por causa de ninguém. Você está na situação que você está porque você quer. Decida se levantar. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E eu direi: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. Eu não vejo, pastor, ele dizendo: eu vou voltar para a casa do pai, mas eu vou falar assim: eu só saí por causa desse irmão aí, ó. Eu não vejo no texto ele dizendo assim: eu vou voltar para a casa do pai, vou, mas eu vou chegar lá e vou revelar o culpado pelo fato de eu ter saído. Foi os servos de meu pai, me irritou demais, falou mal de mim, ficou jogando indireta lá no Instagram. Eu falei: eu vou sair mesmo. Não, ele disse: eu pequei. A culpa é minha, pai. Eu estou voltando, mas a culpa é minha. Eu saí porque eu quis. Eu saí porque o mundo foi atrativo para mim. Eu saí porque eu queria provar do mundo. Irmão, se você reconhecer que o único culpado pela saída foi você, para voltar fica mais fácil. O problema é que você quer achar o culpado da saída. Sempre tem crente que se afastando quer colocar a culpa em alguém. Se estar aqui, você depende da aprovação de alguém, você não está tão firme como você pensava. Eu vou voltar para a casa de papai. Ele toma a decisão, se levanta. Primeiro princípio, ele saiu da lama. Quando você toma a decisão, você sai de situações caóticas. Ele levanta e diz: vou voltar para a casa de papai. O texto diz que no meio do caminho, irmão, talvez você nunca entendeu isso, e eu vou te explicar agora. Ele está no meio do caminho, o pai avista de longe, pastor: meu filho está voltando. Ele sai correndo e abraça o filho, beija o filho. Jaziel Guerreiro é um grande comentarista, comentando sobre esse texto. Ele vai nos explicar, com base na cultura da época, a atitude do pai. Porque o filho causou um escândalo, o filho causou uma vergonha tão grande, mas tão grande, que se ele decidisse voltar, a aldeia deveria atacar todo mundo pedra nele. Ele deveria ser recebido a pedradas. É por isso que antes dele chegar, o pai sai correndo e abraça. Porque sabe o que o pai está dizendo? Se eu recebi, ninguém taca a pedra. O pai era o que tinha mais motivos para atacar a pedra. O pai era o que tinha mais motivos para não receber. Mas se o pai recebeu, irmão, guarda a pedra no bolso. Guarda o dedo no bolso. O pai que é o pai que tinha todos os motivos para não receber a gente, recebeu. Por que eu estou falando mal do irmão que voltou? Eu imagino os vizinhos olhando e falando assim: ixi, ó lá, complacente. Ó lá, o pai está passando uma vergonha tão grande para receber esse filho. O filho causa um escândalo, o filho vai para o mundo, o filho gasta o dinheiro, e agora o pai está recebendo de volta. O pai está passando vergonha. Pois é, irmão. Porque o pai ama tanto o filho, ele passa uma vergonha maior que a do filho, só para o filho poder voltar para a casa do pai. Eu sei, você não pegou, deixa eu te explicar. A gente tinha tudo para estar bastardo no mundo, largado na lama, com os porcos, com os demônios, sendo escravo de Satanás. Mas aquele que te ama passou uma vergonha muito maior. Eu vou dizer de novo: aquele que te ama passou uma vergonha muito maior na cruz do Calvário. Na sexta passou vergonha, no sábado passou vergonha, e tá todo mundo dizendo: esse aí que ama veio atrás, passou vergonha demais. Aí no domingo ele ressuscitou. Ressuscitou para receber o Senhor, essa igreja, dizendo: quem não podia acessar a casa do Pai, pode acessar. Você merecia a pedrada, você merecia castigo, você merecia a sentença da lei, mas aquele que te ama passou essa vergonha. Só para você estar aqui. Só para você. Levante uma das suas mãos, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder.
O mais alto, o mais alto, o mais alto. Essa manhã é uma manhã muito especial. É uma manhã onde Deus veio te lembrar que você não merecia. O que você merecia era pedrada. Mesmo assim merecendo pedrada, mesmo merecendo sentença, Ele disse: eu amo tanto que eu abraço, eu amo tanto que eu saro. Recebe nessa manhã cura na sua alma. Recebe nessa manhã perdão do Pai. Recebe nessa manhã o consolo do Espírito Santo. O diabo está dizendo: você não merece estar aqui. De fato não merece. O diabo está dizendo: você não merece cantar esse louvor. De fato não merece. O diabo está dizendo: você nem merece estar com a mão levantada. De fato não merece. Mas aquele que nos ama passou já a vergonha na cruz, derramou o sangue dele, e nós estamos aqui, livre acesso. Faça o que você sabe fazer de melhor. Eu vou te dar 10 segundos para você liberar a sua gratidão. 10 segundos com palavras de gratidão para Ele. Oh Deus, obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou dizer do jeito que o Espírito Santo está falando ao meu coração. E tem gente aqui que ainda está dizendo assim: eu não mereço nada, eu não presto para nada, eu tento me candidatar para alguns cargos e não consigo, eu tento me dedicar a um estudo e também não consigo, eu me acho burra demais. É do jeito que o Espírito Santo está falando ao meu coração: eu me acho burro demais, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada. E o diabo te enclausurando nesse pensamento. Olha para cá, no dia que Jesus ressuscitou, Ele saiu de Atos capítulo 1, chegou em Apocalipse capítulo 5, e o versículo de número 9, alguém olha para ele e diz assim: ó, digno és de abrir o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e ressuscitou, e comprastes para Deus com o teu sangue homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Se você não sabe, essa é a igreja do arrebatamento. Qual é a igreja do arrebatamento? Povos de toda língua, nação, tribo, de todas as nações. Isso é a igreja universal. Qual é a igreja universal? Homens de todas as línguas, tribo e nação. Por que, Gemerson? É a igreja do arrebatamento, não é a igreja denominacional. Não é só a placa não é só essa igreja que será arrebatada, mas é todo aquele que por Ele foi comprado com o sangue. Talvez você não se ache merecedor, talvez você se ache insignificante, mas olha para cá, você tem um valor tão incalculável, você tem um valor tão inestimável, que Elon Musk poderia querer comprar a sua alma e não ia conseguir, porque o salmista disse assim: ó, ninguém consegue pagar o valor de uma alma, por mais dinheiro que essa pessoa possa ter. Ora, por quê? Porque a sua alma vale mais do que a prata, a sua alma vale mais do que o ouro, a sua alma vale mais do que qualquer criptomoeda, a sua alma vale o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, a partir de hoje, Deus está fazendo cair por terra esse espírito de complexidade, esse espírito de inferioridade, onde você se acha inferior a todo mundo, onde você se acha menor, que toda essa depressão que te ronda, te joga no chão, pisa em você, diz: você não é nada, você só consegue chorar, tentando ser melhor que você, não melhor que ninguém, mas melhor que o seu ontem. E Deus está dizendo: hoje eu estou curando a sua alma, o meu sangue está te envolvendo. Levante a mão para eu encerrar essa mensagem. Mais alto, eu encerro agora. Hoje Ele está curando a sua alma. Hoje Ele está jogando por terra esse complexo de inferioridade. Hoje Ele veio lembrar o seu valor. Ele veio lembrar que você vale muito. Saia daqui entendendo que você tem um valor incalculável, inestimável. E eu me encerro. Isso tudo é porque Ele te ama. Isso tudo é porque Ele não abre mão de você. Ele vai insistir quanto for preciso. O quanto for preciso, Ele vai insistir em você. Deixa eu perguntar antes de orar. Tem alguém que aqui
que nunca aceitou Jesus, alguém que se afastou. Tem alguém? Levante a mão que eu quero te conhecer. Tem alguém que está afastado? Tem alguém? Levante a mão que eu quero só te conhecer. Está afastada? Tem uma ali que está afastada? Tem mais alguém que está afastado? Ali está afastado. Não tenha vergonha. Tem alguém, mais alguém que está afastada? Ou nunca aceitei? Já, eu nunca nem aceitei Jesus. Tem alguém? Alguém nessa condição? Então eu quero só liberar uma palavra em sério. Você lembra do filho pródigo? Ele decidiu sair. Qual o motivo? Não sei, a Bíblia não fala. Porque isso pouco importa. O que mais importa é a decisão de voltar. Talvez, vocês que levantaram a mão, saíram por algum motivo. Alguém feriu vocês, uma palavra, alguma decepção, ou simplesmente decidiram sair. Deixa eu falar com vocês. Não tem uma palavra que eu possa usar aqui para convencer vocês a voltarem. E voltar não é simplesmente levantar a mão aqui na frente e dizer eu aceito Jesus ou eu retorno para Jesus. Não é simplesmente isso. É muito além de vir aqui na frente e confessá-lo como Senhor. Isso é necessário, mas não é a única coisa que vocês precisam fazer. Confessar Jesus como Senhor não basta somente um domingo pela manhã. Mas a segunda-feira no trabalho, na faculdade, você vai precisar confessá-lo lá. Na terça-feira você vai precisar confessá-lo lá. E talvez essa manhã foi marcada por Deus. Vocês foram convidadas ou simplesmente desejaram estar aqui. Eu quero ter o privilégio de poder orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Mas você lembra que a situação em que o filho pródigo estava, ele somente saiu dela depois que ele tomou a decisão de se levantar e voltar no caminho. Eu tenho certeza, se vocês conseguem me ouvir, se vocês tomarem essa decisão hoje de retornar para a casa do Pai, antes de vocês chegarem no altar, no meio do caminho, Papai vai abraçar vocês. Eu não quero oferecer Jesus como um banana de fim de feira, porque na verdade é Ele quem nos aceita. É Ele quem nos aceita, não a gente que aceita Ele. Deixa eu perguntar, vocês querem retornar para Jesus hoje? Você quer retornar para Jesus hoje? Quer? Tem coragem de vir aqui na frente para orar por você? Já tem uma alma vindo aqui. Vem chorando, vem. Mande oravas. Rebara calavacia. É manchoraxi reb condaracel. Como que é seu nome? Oi? Thaisa. Thaisa. Posso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida? Não quero nem te emocionar. Quero só liberar uma palavra de Deus. Assim como o filho pródigo tomou uma decisão de se levantar, você tomou uma decisão hoje. E Deus está dizendo, eu estou colocando algumas coisas no lugar. Eu estou tirando você dessa situação. A decisão que você tomou hoje de se levantar te tirou de situações adversas. Escuta o que Deus está te falando. Eu estou colocando algumas coisas no lugar. Ele sonda o teu coração. Ele sonda a tua mente. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que é difícil para você. Tem hora que você não aguenta. Tem hora que a vontade é puxar o cabelo. Tem hora que a vontade é se jogar na frente de um carro. Tem hora que você não aguenta porque é pressão demais. Mas Deus está dizendo, hoje essa decisão
vai mudar muitas coisas na sua vida. Ele está te marcando com uma palavra diante dessa igreja. Você é barro na mão dele, mas há um projeto a ser desenvolvido em você. Hoje cai por terra um complexo de inferioridade. Você tem um valor para ele inestimável. Eu sei que tem pessoas que você queria que estivesse do seu lado, te ajudando, estando do seu lado, caminhando com você. Mas Deus está dizendo: fique em paz, eu alcanço no tempo certo. Se prepara para ser canal de Deus aonde você pisar. É para calarrácia. Se prepara para ser canal de Deus aonde você... É Ele quem vai te capacitar. E no tempo certo eu vou colocar do seu lado as pessoas que você deseja que caminhem com você. Eu sou o teu pai, assim diz o Senhor. Como que é seu nome? Oi? Edvirgens? Eu quero orar por você, orar pela sua saúde, eu posso? Estende sua mão para cá, fique de pé se você puder. Eu queria que você orasse pela Edvirgens. Orasse pela Edvirgens, pela saúde dela. Alguém acredita em restauração? Alguém acredita que Deus faz? Estende sua mão para cá. Deus, eu quero orar pela tua filha. Pai, eu quero orar pela saúde dela. Pai, só o Senhor sabe o que ela passa. E a minha oração é que o Senhor possa tocá-la do alto da cabeça à planta dos pés agora. Toca ela do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Trazendo a cura, trazendo a restauração. Toca no sangue, toca na saúde. Toca, Senhor, no cérebro. Toca, Senhor, nos órgãos. Tira toda a dor agora em nome de Alebarra Síria. Quemante oracalacéuia. Pai, pega na mão dela, caminha com ela, abraça ela aqui agora. Esquelefácia, quelemantoracalacéuia. Toca na alma, Senhor. Tira feridas e marcas do passado, em nome do Senhor Jesus. Marcas emocionais que causam doenças, que causam enfermidades, caiam por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro cura sobre a vida, Senhor, da sua filha. Em nome de Jesus, que ela saia daqui restaurada. Em nome, toca no sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Toca em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, para a tua glória, que ela sinta alívio, que ela sinta a restauração da parte do Senhor. Essa é a minha oração com a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Vamos orar por elas. Vamos orar por elas. A festa no céu, por essas almas. Mas antes eu pergunto, tem mais alguém que quer reconciliar hoje? Essa é a oportunidade. Tem mais alguém que nunca aceitou Jesus? Alguém que está afastado? Não perca essa oportunidade. Mais alguém? Então olha, estende sua mão para cá, vamos orar por elas. Deus, eu quero orar pelas tuas filhas, a Edvirgens e pela Thaisa. Pai, elas estão regressando ao caminho que não deveriam ter saído. Eu oro por elas, Senhor, acreditando na decisão que veio do coração. Que essa decisão, Pai, tire elas de situações. Que essa decisão aproxime elas do Senhor. E que próximo do Senhor, ó Pai, o Senhor possa tratá-las. O Senhor possa curá-las. O Senhor possa fazer na vida delas o teu propósito se cumprir. Em nome de Jesus. E o meu pedido maior é que o nome delas jamais, jamais, jamais sejam apagados do livro da vida, mas que permaneçam, e que no grande dia do arrebatamento da igreja, que nós possamos subir juntos e nos encontrarmos no coral celestial. Esse é o meu pedido no nome de Jesus. Só quem está alegre, aplauda o Senhor. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Glória a Deus.